Olá, chegamos ao nosso 12º dia de devocional de Advento. E hoje eu queria ler com vocês a passagem que está em Lucas 1, versículo 39 até o versículo 45. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Aqui nós vemos Maria indo visitar sua prima Isabel, porque ela estava grávida, então ela talvez precisasse de alguma ajuda nesse período da gravidez, e Maria vai até ela. E o interessante é que Isabel não sabia ainda que Maria estava grávida de Jesus. Ela não fazia ideia, e é por isso que é tão incrível o que acontece assim que Maria chega e sauda, cumprimenta a Isabel. Assim que ela cumprimenta Isabel, fala que o bebê agitou-se no ventre dela. Então, João Batista se agitou no ventre de Isabel, ele ficou alegre ali no ventre de Isabel e ela ficou cheia do Espírito Santo. E aqui nós podemos meditar no poder que há na presença de Jesus. A presença de Jesus, a presença do Senhor, ela é sobrenatural. Ao receber ele não precisa sequer ser anunciado. Algo tem que mudar em nós, assim como mudou ali em Isabel, na realidade dela. Mudou em Isabel e mudou em João Batista. E a partir dessa passagem, eu queria que nós meditássemos em 4 coisas que devem acontecer de imediato quando nós somos visitados pela presença de Jesus. A primeira coisa que se diz é que o bebê agitou-se em seu ventre. E depois a própria Isabel diz que ele se agitou de alegria. Então, a primeira coisa que nós podemos meditar, que acontece quando nós somos visitados pela presença de Jesus, é que nós somos batizados com profunda alegria. O nosso espírito ele deve se encher de alegria diante da presença de Jesus. Não tem como alguém ter um encontro com Jesus e não se alegrar imensamente pela pessoa que ele é, pela presença dele e pela salvação que ele significa. Isso é algo para você meditar hoje. Você tem se alegrado com a presença de Jesus? A sua vida tem sido permeada da alegria do Espírito Santo? Muitas vezes nós deixamos a tristeza desse mundo entristecer a nossa vida e nós nos esquecemos da alegria que é o Senhor habitar em nós e Ele ter vindo a nós. E a gente aceita viver uma vida depressiva, uma vida para baixo, quando nós temos o Senhor. E é importante ressaltar que aqui eu não estou falando de tristezas que são comuns e normais à vida humana, ou então de tristezas que são patológicas. Quer dizer que nós nunca vamos nos entristecer, que nós não vamos passar por dificuldades, porque nós vamos, e é normal nós nos entristecermos. O próprio Jesus, ele se entristeceu em alguns momentos da sua vida, e às vezes a tristeza ela é algo que nos aproxima do Senhor, é algo necessário à vida. Diante de uma tragédia, diante de algo ruim que acontece conosco, é normal nós ficarmos tristes porque somos humanos. E também não estou falando daquelas pessoas que têm tristezas patológicas, como, por exemplo, a depressão, crises de pânico, coisas que realmente entristecem a vida de uma pessoa e às vezes ela não sabe nem a explicação. Não estou aqui para falar que isso é falta de Deus, né? Ou que essa pessoa não tem buscado ao Senhor. Essas coisas são coisas que têm que ser tratadas à parte, né? Tem momento para nos entristecermos, momento para chorarmos, momentos para rirmos. E também há coisas como, por exemplo, uma depressão que precisam ser tratadas muito além de simplesmente ir à igreja, né? Nós precisamos de oração, precisamos de tratamento psicológico, às vezes medicamentoso. Então, o que eu estou falando aqui não é isso. Mas eu estou falando de um estado em que muitas vezes muitos de nós aceitamos estar, que nós não estamos tristes porque algo ruim aconteceu na nossa vida, ou não estamos tristes porque é um processo patológico da nossa mente. Às vezes nós estamos vivendo uma vida entristecida, uma vida cheia de murmuração, uma vida em que nós não nos alegramos com as graças e com as misericórdias que o Senhor tem nos concedido. E isso não é por causa do que nos cerca ou das dificuldades, mas é porque nós temos deixado o nosso coração distante do Senhor. Isso é muito comum e isso pode acontecer conosco. E diante disso, nós precisamos meditar. Será que eu tenho me alegrado no Senhor? Ou eu tenho me entregado a uma indisposição de coração, que não busca mais a presença de Deus e não se alegra mais com Ele, com quem Ele é? Talvez isso mostre que tem faltado a revelação da presença dele nas nossas vidas. A segunda coisa que a presença de Jesus deve gerar em nós também é um batismo no Espírito Santo.
Se você conhece Jesus, é importante que você seja batizado, você seja cheio do Espírito Santo. Lá em Atos, nós vemos a história de Cornélio e sua família. Ele era um homem piedoso, um homem que desejava fazer a vontade de Deus, que desejava viver de acordo com os preceitos do Senhor. Mas ainda faltava algo na vida de Cornélio. E por isso nós vemos Pedro sendo enviado por Deus para ir à casa dele e pregar o evangelho completo. E a partir disso, ele e sua família são batizados no Espírito Santo. E é a partir desse batismo no Espírito que tudo muda. Da mesma forma na nossa vida, quando nós conhecemos a Jesus, quando a presença dele nos visita, nós precisamos ser batizados também no Espírito dele. É ao sermos cheios do Espírito Santo que nós vamos ter verdadeira transformação de caráter, que nós vamos ser convencidos do nosso pecado, convencidos da justiça e do juízo de Deus, que nós vamos experimentar e começar a viver os frutos de Deus, os frutos do Espírito, e que nós vamos poder testemunhar com convicção daquilo que Cristo fez na nossa vida. Então, ser cheio do Espírito Santo é algo muito importante para aqueles que tiveram um encontro com a presença de Jesus. A terceira coisa que nós vemos a presença de Jesus, a chegada de Jesus gerar no coração de Isabel é um instinto de louvar a ele. Então ela diz: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Por que ela chama Maria de bendita? Não é porque Maria, por si só, era mais grandiosa do que todas as outras mulheres, mas justamente por causa daquele que estava ali agora habitando em Maria, por causa do propósito que Deus tinha chamado Maria para cumprir, de carregar o Messias em seu ventre, de carregar aquele que era prometido para salvar o povo de Israel no seu ventre. E isso engrandecia ela. E a reação de Isabel foi justamente louvar a esse rei que ela reconheceu só com o cumprimento daquela que o carregava em seu ventre. Ele não precisou ser anunciado, Maria não precisou contar que estava grávida, que o anjo havia falado com ela algo. A simples presença daquele menino que ainda era um embrião no ventre de Maria já inspirou em Isabel esse desejo de louvá-lo, esse desejo de adorá-lo por quem ele era. No seu dia a dia, você tem sido inspirado a adorar ao Senhor? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Quando você vai dormir, qual é a última coisa que você faz? No seu coração há esse desejo constante de adorar e exaltar o nome do Senhor? Se não, talvez esteja faltando a presença dele na sua vida. E novamente, não estou dizendo que se você não tem sido inspirado a adorar a Deus, ou então se você não tem se alegrado constantemente no Senhor, não quer dizer que o Senhor não esteja com você, ou que você não seja salvo, ou que Ele não te ame. Mas simplesmente que às vezes a gente deixa a presença dEle e aquele amor pela presença arrefecer na nossa vida, esse fogo se apagar, esse fogo de conhecer quem Ele é. E nós precisamos constantemente convidá-lo. Ele está perto de nós, Ele está perto do nosso coração, Ele deseja estar conosco, como nós já vimos, mas a presença dEle geralmente não se manifesta àqueles que não anseiam por Ele, né? Aqueles que não têm buscado essa presença. E meu convite hoje é justamente que nós busquemos essa presença que é transformadora. E a quarta e última coisa gerada pela presença dele, ao ela se encontrar com o nosso coração, está no versículo 43, em que nós vemos Isabel dizendo: mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Ao nos depararmos com a presença de Jesus, ele inspira em nós uma profunda humildade. Isabel não se considerava digna nem de receber Maria, porque ela estava carregando Jesus, que dirá o próprio Jesus, né? Então, quando nós encontramos com ele, o nosso coração ele deve se prostrar em humildade, porque o Rei do Universo decidiu nos visitar. Então, nunca aceite se acostumar com a visitação do Senhor, com a presença dele. Ela deve ser, sim, algo constante no nosso dia a dia, algo que nós buscamos sem parar e que nós experimentamos diariamente. Mas nós não podemos aceitar, nos acostumarmos com ela, nem acharmos que de alguma forma nós merecemos essa presença. Nós devemos sempre nos lembrar que Ele é o Senhor e nos maravilharmos com a graça que Ele nos deu. A graça que Ele nos deu de nos visitar, de vir habitar entre nós. Graça da qual nós nunca fomos e nunca seremos dignos. Então, que nesse dia nós possamos nos alegrar com a visitação do Senhor na nossa vida. Nós possamos nos encher e clamar para que sejamos cheios do seu Espírito Santo. Nós possamos adorá-lo e exaltá-lo simplesmente por ele ser quem ele é. E nós possamos nos maravilhar humildemente com a graça que ele nos deu de habitar entre nós. Que Deus abençoe os nossos dias.